Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos começando agora um estudo amplo, didático, que queremos fazer no Evangelho de João. Nosso objetivo é alcançar as pessoas que têm interesse em estudar a Bíblia, principalmente os novos na fé, e aqueles também que precisam ser discipulados. Só que para entendermos bem o Evangelho de João, principalmente seus 5 primeiros versículos, preste atenção, que será o tema das nossas primeiras aulas, nós temos necessariamente que recorrer, que entender alguns versículos do capítulo 1 de Gênesis, pelo paralelismo que João faz do seu livro com Gênesis. Vamos ver em Gênesis capítulo 1 a 3, Deus se mostra criador, amoroso, criador, criativo, relacional, santo, justo, juiz. E Deus deixa bem claro que seu amor anda junto com seu juízo. Gênesis 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, no princípio se refere à pré-existência, se refere à eternidade. Se Deus criou na pré-existência, é porque Deus é pré-existente. E se Deus é pré-existente e o nosso Deus é um Deus triuno, o texto está nos dizendo que o Deus Pai é pré-existente, que Deus Filho é pré-existente e que Deus Espírito é pré-existente. Ora, isso vai colaborar com o que João está dizendo no capítulo 1, versículo 1. O texto continua dizendo que Deus cria céus e terra, ou seja, Deus cria os céus, que é o mundo espiritual, e Deus cria a terra, que é o mundo físico. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte, que a terra é sem forma, vazia, e haviam trevas na face do abismo. Aqui tem uma informação muito singular. Vamos por parte? A terra sem forma porque ela estava coberta pelo mar. Não dava para ver a forma da terra. Vazia porque ela estava sem nenhum ser vivo. E havia trevas. Ou seja, o inimigo de Deus já existia. A rebelião de Satanás já havia ocorrido. E trevas, na Bíblia, significa ausência de luz, reino de Satanás, morte eterna, reino das trevas. Significa também o lugar das pessoas afastadas de Deus. Mas, diz a palavra de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus tinha o controle de todas essas coisas aparentemente no caos. O Espírito de Deus aparece aqui como um guardião da criação. E esse Espírito de Deus vai ser, já adianto a você, o guardião na recriação que vai ser feita por Jesus, haja vista que todos salvos se tornam templo do Espírito Santo de Deus. Em Gênesis 1, 3, a gente tem a seguinte narrativa. E disse Deus, haja luz. Aqui está uma ação muito lógica de Deus, porque tinham trevas, um caos, e esse é o primeiro ato criativo de Deus, haja luz. A luz para dissipar as trevas, a luz que afasta qualquer coisa que não esteja em conformidade com Deus. Quando o Senhor diz, haja luz, Ele está dizendo, haja vida. Quando o Senhor Deus diz, haja luz, Ele está dizendo, haja graça. Quando Deus diz haja luz, Deus está dizendo que a graça de Deus vai vir sobre os homens que estão em trevas. E João, por sua vez, vai dizer que Jesus é essa luz da criação. João vai dizer que Jesus é essa ação de Deus para inibir as trevas. As trevas que estão sobre a humanidade caída. Gênesis 1, 6, a narrativa diz o seguinte, Deus diz, haja firmamento. Gênesis 1, 9, disse Deus, ajunte-se as águas da terra num só lugar.
Então se vê aqui a força criativa de Deus pela sua própria palavra. Disse Deus, haja, disse Deus, façamos. Ou seja, a força e o poder criativo da palavra de Deus. Os atos criativos de Deus vêm pela sua própria palavra, algo sobrenatural. E João vai dizer que essa palavra é Jesus, que Jesus é esse verbo de Deus, Jesus é o Logos de Deus, que se encarna feito homem para habitar no meio de nós, revelando Deus, revelando que Ele é aquele que traz o recado de Deus para a humanidade, traz os ensinamentos de Deus, traz os preceitos de Deus. Por isso que Ele é a palavra de Deus. Se observarmos Gênesis 1, 26, a narrativa diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, se está dizendo façamos, isso vem confirmar o que já passamos. A Trindade participando dos atos criadores de Deus. Façamos, está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Quando se diz que o homem é imagem e semelhança de Deus, isso nos remete ao seguinte raciocínio: que Deus, ao criar o homem, passa para o homem os chamados atributos comunicáveis. O homem tinha capacidade de criar, o homem tinha capacidade de amar, capacidade de ter misericórdia, de se relacionar com Deus. O homem tinha capacidade de agir segundo os preceitos de Deus, submisso à vontade e soberania de Deus. Ele foi criado justo, santo e eterno. Só que essas são as características de Jesus, que é puro, que é santo e eterno. Então se vê que o homem foi criado similar, revestido de Cristo. Isso é muito importante. Então o homem foi criado à semelhança de Jesus. Essas características do homem na criação são as próprias características de Jesus. Então Jesus é a palavra, o verbo de Deus. O homem é essa luz de Cristo que vai refletir nas trevas. Muito bem. Quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nos deparamos com a maior catástrofe que ocorreu na história da humanidade, que é a queda. Deus, por seu amor, Deus, por sua bondade, Deus, querendo ser relacional, Ele vai testar a fidelidade e o caráter desse homem. Isso está aqui em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: e o Senhor Deus deu essa ordem ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus aqui está tentando testar o caráter, a fidelidade, a cumplicidade relacional que já existia entre Deus e Adão. Deus deixa sempre as regras dele, vamos prestar atenção nisso, bem claras. Ele diz: não comer. O dia que comer terá castigo, porque toda desobediência gera castigo de Deus. Toda desobediência a Deus gera morte. E aqui se vê 4 etapas interessantes: a deificação, a tentação, a traição e a queda. A queda, como falei, é a maior catástrofe que o homem tem conhecimento. Deificação por quê? Porque Satanás chega e diz: não, certamente você não vai morrer. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Deificação, ele queria ser Deus. Seus olhos se abrirão. A tentação: é certo que não morrerás. Ele está te enganando. Então ele cai em tentação. Traição foi a desobediência. E depois nós temos a queda, devido à desobediência àquele ser amoroso que passava toda a tarde na virada do dia para ter companheirismo, para estabelecer relacionamento, para estabelecer uma cumplicidade com esse homem. E com isso vem a queda, o juízo de Deus. Como falamos, o amor e o juízo de Deus andam em paralelo. Com isso,
Deus expulsa Adão de sua presença. O homem está afastado. O homem que era santo, o homem que tinha vida eterna, o homem que foi revestido das qualidades de Cristo, perde toda essa qualidade. E o homem entra na qualidade de morto físico, morto espiritual e morto eternamente. Totalmente afastado de Deus, destituído da misericórdia de Deus, como vai dizer Romanos 3:23. Assim, o homem é expulso da presença de Deus e o homem vai viver em outro reino, no reino das trevas, no reino de Satanás. Saiu da presença de Deus, se afastou de Deus, você vai para o reino do inimigo de Deus. Isso às vezes fica difícil para as pessoas que são novas na fé compreender. Mas eu te peço, por favor, tenha paciência e entenda que na presença de Deus, você é pertencente ao reino de Deus. Não estando na presença de Deus, não tendo relacionamento com Deus, você pertence ao reino do inimigo de Deus. Porque não existe espaço neutro entre esses dois reinos. Não existe o que as pessoas chamam por aí de purgatório. Saiu da presença de Deus, eu quero deixar claro mais uma vez, você está no reino dos mortos espirituais, do reino daqueles que ainda não estão arrependidos dos seus pecados, o reino daqueles que não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, o reino daqueles que não se submeteram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, queridos, com a queda de Adão, com o pecado de Adão, essa morte eterna, ela atinge toda a humanidade. Todos os homens nascem caídos. Todos os homens nascem afastados de Deus. Como vai dizer Romanos 3:23. Então assim o homem é destituído da glória de Deus, o homem destituído da presença de Deus. Mas sabemos que Deus acaba com as trevas pela sua palavra. Quando ele diz, haja luz, ele gera vida e gera graça. Daí que João vai dizer que Jesus é essa luz, que encarna e vem para os homens que estão em treva. E Jesus, na verdade, diz, haja luz sobre os homens. Ele é a luz dos homens. Ele é a luz que incide sobre cada homem. Jesus é a salvação. Haja luz é sinônimo de salvação, é sinônimo de novas criaturas. E Jesus também, como João vai dizer, é a palavra, é o Logos, é a palavra criativa de Deus, encarnada. É Jesus que dá vida aos mortos e Jesus que traz como palavra a revelação de Deus. Ele que traz os ensinamentos de Deus. Assim se vê que Jesus participa da criação na pré-existência e Jesus se encarna para fazer o que a gente vai chamar aqui de uma recriação, tirando pessoas dessas trevas, desse caos, para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Amém.